Oi, pessoal, tudo bem? Professora Mariana de História, e a gente vai terminar esse módulo falando sobre crise de 29 e o New Deal, tá? É página 30 da apostila de vocês, da apostila 1, e vamos lá. Pessoal, na nossa aula sobre Primeira Guerra Mundial, né, eu falei para vocês que uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi os Estados Unidos se despontar como uma economia crescente, tá? Uma economia emergente. Não é ainda uma potência econômica, mas está caminhando para ser, né? E aí, no final da Primeira Guerra, eu não coloquei para vocês, eu não citei esse nome, tá? Mas lá no final da Primeira Guerra, os Estados Unidos, eles se colocaram para ajudar a economia dos países europeus. E o nome, gente, dessa ajuda econômica vai ser Plano Dawes. No Plano Dawes, então, os Estados Unidos vai dispor, né, vai disponibilizar dinheiro para as economias europeias, né, que acabaram ali prejudicadas, arrasadas pela Primeira Guerra. Isso, gente, já ao final da guerra, tá? Já lá em 1918. Só que, gente, todo esse dinheiro que os Estados Unidos mandou para a Europa para poder recuperar a economia europeia vai fazer com que o crescimento econômico europeu seja muito alto, tá? Então, em mais ou menos aí 10 anos, a economia europeia totalmente recuperada, tá? Da Primeira Guerra Mundial. E, gente, a economia europeia recuperada, né? Então, a indústria sendo incentivada, a agricultura também sendo, né, incentivada, crescendo, tudo isso vai fazer com que os produtos europeus comecem a ser consumidos, correto? Só que ao mesmo tempo que eu tenho esse crescimento econômico da Europa, a produção industrial dos Estados Unidos, ela não caiu. A produção industrial dos Estados Unidos continua numa crescente. Então, gente, é mais ou menos assim, ó. Durante a Primeira Guerra, os Estados Unidos tiveram que aumentar a produção industrial para substituir os produtos europeus, né? Não tem como a Europa, no meio de uma guerra, falar assim, ó, gente, vamos parar tudo aí porque eu preciso produzir aqui para poder vender. Não dá, né? Então, os Estados Unidos, eles acabaram se colocando aí como substitutos para esses produtos europeus. Terminou a guerra, o que os Estados Unidos eles tinham que ter feito? Eles tinham que ter diminuído, deveriam desacelerar essa produção industrial, ao mesmo tempo em que mandava essa ajuda para recuperar a economia europeia. Mas eles não fizeram isso, tá? Além de tudo isso, gente, além desse crescimento econômico industrial aí enorme dos Estados Unidos, o crescimento econômico da Europa, né? Nos Estados Unidos, nós temos uma maneira, né, de se viver que nós chamamos de American Way of Life, né? O que significa isso? Significa que existe um modo de vida americano baseado no consumo, né? Então, assim, estragou um produto. Eles não vão procurar um lugar para consertar, para usar aquele mesmo produto. Simplesmente eles vão descartar esse produto e comprar um novo, né? Porque é muito mais barato, porque não compensa arrumar. Então, existe esse modo de vida americano baseado no consumo. Então, todo mundo consumindo dá a entender que eles podem produzir bastante, que todo mundo vai consumir, tá? Aqui, ó, o American Way of Life.
Gente, vai chegar uma hora que vai ter muito produto, vai chegar uma hora que não vai ter pessoas, não vai ter consumo suficiente para tudo que está sendo produzido. E o nome disso a gente vai chamar de crise de superprodução, tá? Então eu tenho muito produto no mercado, esse produto vindo dos Estados Unidos, esse produto vindo da Europa, e não vai ter mercado consumidor suficiente, tá? Então, essa crise de superprodução é que nós vamos chamar de crise de 29. Lá em 1929, né, gente? Eles vão tentar manter o valor dos produtos, né? Vão tentar e não fazer despencar esses produtos, tentando estocar, segurar um pouco os produtos para depois soltar no mercado. Mas isso, gente, dá a falsa impressão de que está faltando produto no mercado, tá? Então, não vai ser suficiente. E aí vai surgir o que nós chamamos de efeito dominó. Gente, se tem muito produto, né? Tem lá muitos produtos no mercado. O dono desse mercado, ele não vai querer comprar mais daquele produto. Se ele não vai querer mais comprar daquele produto, a indústria não vai mais produzir. Se a indústria não vai mais produzir, não vai ter mais procura por matéria-prima. Então, né, vamos pensar, por exemplo, numa camiseta de algodão, né, que é o exemplo mais simples. Se eu tenho muita camiseta de algodão na loja, a dona dessa loja, ela não vai querer comprar mais. Se a dona dessa loja não está comprando, a indústria, a fábrica de camisetas de algodão, não vai mais fabricar camiseta de algodão, correto? Se não vai fabricar mais camisetas de algodão, essa indústria não vai mais comprar o algodão do campo, né? Então, o primeiro ponto, o primeiro lugar que vai sentir essa crise vai ser a agricultura, né? As pessoas não vão procurar mais matéria-prima. Depois vai sentir na indústria e aí, por último, no mercado financeiro. Por isso que é um efeito dominó. Começa a falta de procura de matéria-prima e vai derrubando todas as outras esferas econômicas, tá? Quando chega, né, no mercado financeiro, é que o negócio fica um pouco mais crítico, tá? Porque a bolsa de valores, né, a Wall Street, ela quebra, tá? Então, a crise de 29 é uma crise do mercado financeiro norte-americano no ano de 1929, tá? Se eu tô com um problema na minha produção, né? Se eu sou, por exemplo, dono de uma indústria, começo a entrar em crise, eu vou procurar o banco. Imagina só, gente, se todo mundo, ao mesmo tempo, vai lá no banco e tenta tirar todo o dinheiro que tem no banco. O banco quebra, né? Se eu tenho várias ações no mercado financeiro e preciso de dinheiro, eu vou querer vender. Imagina todo mundo querendo vender ao mesmo tempo as suas ações. Isso vai fazer a bolsa de valores despencar, tá? E é isso o que acontece nos Estados Unidos em 1929, tá? Lá na página 30 e 31 da apostila de vocês, tem um texto falando sobre a quebra da Bolsa de Nova York, tá? De como foi aí, né, no dia 29 de outubro de 1929, como foi, né, uma pessoa de fora vendo tudo aquilo que estava acontecendo. É bem interessante e eu quero que vocês leiam esse texto, tá? Gente, o que acontece nos Estados Unidos vai afetar a economia de outros países, tá? Inclusive do Brasil. Quando quebra a Bolsa de Nova York,
né? O nosso maior consumidor, aqueles que mais compravam café brasileiro, Estados Unidos. Se os Estados Unidos não têm mais dinheiro para comprar café brasileiro, a nossa economia cafeeira também vai entrar em crise, tá? O único país que não sentiu os efeitos da crise de 29 foi a União Soviética, né? Já existia a União Soviética, já era socialista, então a União Soviética não sente porque não faz parte do sistema capitalista. E aí o presidente dos Estados Unidos, naquele período, era o Roosevelt, né? E o Roosevelt, o Franklin Roosevelt, ele vai criar um programa, né, de recuperação econômica chamado de New Deal, tá? Ou Novo Acordo, que é a tradução, né, para essa expressão em inglês. E aí, gente, o Roosevelt, ele vai fazer o seguinte: nos Estados Unidos, até a crise de 29, a economia não tinha interferência do governo, tá? Então, até 1929, o governo de maneira nenhuma interferia na economia. A partir da crise de 29, o New Deal ele vem com uma proposta intervencionista, então quer dizer que a partir de agora o governo, né, o presidente, ele vai interferir na economia, e se ele está interferindo na economia, significa que ele vai adotar uma política antiliberal, como aparece aqui nesse segundo item, tá? Se é uma política antiliberal, toda aquela liberdade de você comprar e vender para quem quiser, isso não vai existir. Isso não vai ter nos Estados Unidos dos anos 30, tá? Para poder recuperar a economia, tá bom? Então, um dos primeiros pontos. Eu preciso criar emprego. Então, o Roosevelt ele vai criar obras públicas, né? Por quê? O que é uma obra pública? É uma estrada, é um prédio, é uma ponte, tá? Tudo isso é obra pública. Por quê? Se você vai construir, por exemplo, um prédio ou uma estrada, você vai empregar muitas pessoas. E aí todas essas pessoas empregadas, elas vão receber um salário pago pelo governo dos Estados Unidos. Com esse salário, as pessoas vão querer consumir, né? Eles vão querer comprar comida, comprar roupa, comprar bebida. E aí a indústria vai começar a se reabastecer. Puxa, tem aquela galera que está trabalhando para o governo e que vai querer comprar. Então, eu vou resgatar a minha indústria. Aí é que vem o New Deal de novo, tá? Porque o Roosevelt ele vai incentivar a indústria nacional. Você está querendo reerguer a sua empresa? Beleza, eu vou te dar um empréstimo para você conseguir recuperar a sua indústria. Gente, durante a crise de 29, a população passou muita fome. Então, para garantir que ia ter comida para todo mundo, o Roosevelt tabelou os preços dos alimentos. Tá? Então, ele colocou um preço bem baixo, esse preço não podia ser alterado, tá? E aí, com esse valor bem baratinho, as pessoas vão conseguir comprar comida. Tá? Puxa, se eu estou comprando comida na cidade, eu vou ter que produzir essa comida lá no campo. De novo, o Roosevelt ele vai emprestar, vai ter crédito para a produção no campo. Tá? Puxa, mas só isso não é suficiente para poder criar emprego, para poder tirar os Estados Unidos dessa crise. Vamos reduzir o horário de trabalho. Né? Porque em vez de você colocar uma pessoa trabalhando 12 horas, um exemplo, vamos colocar 2 pessoas trabalhando 6. Porque aí serão 2 pessoas empregadas, né? 2 pessoas trabalhando que vão receber salário e que vão querer
gastar esse salário, né? Eles precisam comprar comida, né, roupa e tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, tá bom? O Roosevelt, ele também vai investir, tá, no mercado exterior, e esse investimento no mercado exterior, gente, é de exportar produto norte-americano, tá bom? Para tentar aí fazer crescer a indústria dos Estados Unidos, mas para as pessoas fora do território comprarem esses produtos. Gente, o New Deal, ele é de 1933. Em 1936, a economia norte-americana já está quase que completamente reestruturada, a ponto dos Estados Unidos poder participar da Segunda Guerra Mundial, que vai explodir em 1939, tá bom? Gente, isso foi a crise de 29, tá? Quem tiver alguma dúvida, procurar nos plantões. E vai ter tarefa, tá? Lá na página 70, tem duas atividades, tá? Duas perguntas relacionadas a uma charge. E durante essa semana, o Nelson ele vai disponibilizar os vídeos de correção dessas tarefas, tá? Não só da tarefa do New Deal, mas também a tarefa de Revolução Russa, que foi passado para vocês na semana passada, ok? Qualquer dúvida, vou estar disponível nos nossos plantões. Até mais!